Felicidade Moreira estava em Lisboa, quando a ponte Rince Ribeiro caiu. No autocarro estavam a mãe e o irmão. Nenhum dos dois voltou. Sem corpos para sepultar, a família queimou um terço e alguns objetos pessoais da mãe. Do irmão, queimou a roupa que ele tinha mudado antes de sair para a excursão. Guardaram as cinzas numa pequena caixa e, acompanhados por um padre, depositaram aquela memória no cemitério de Raiva. Foi uma sepultura simbólica para duas pessoas que o Douro nunca devolveu. 5 anos e meio depois, o processo criminal terminaria sem uma única condenação. Como pode uma ponte cair, matar 59 pessoas e deixar famílias sem corpos, sem despedida, sem um responsável criminal? Para encontrar a resposta, é preciso regressar aos últimos minutos daquela viagem. Esta é a tragédia de Entre os Rios. Bem-vindos ao Arquivo Criminal. Era domingo, 4 de março de 2001. Um grupo de moradores de Castelo de Paiva regressava de uma excursão, atrás os montes. Tinham passado o dia a ver as amendoeiras em flor. O passeio estava praticamente terminado. Faltava apenas atravessar o Douro e seguir pelas estradas conhecidas até casa. No autocarro da empresa, a Cessadouro seguiam 53 pessoas. Atrás vinham 3 automóveis, com outras 6. A ponte Rince Ribeiro ligava Castelo de Paiva a Entre os Rios desde o século XIX. Tinha cerca de 300 metros, uma faixa de rodagem estreita e um papel essencial na vida da região. Era por ali que milhares de pessoas seguiam para trabalhar, estudar, receber cuidados de saúde ou chegar ao porto sem um longo desvio. A população conhecia as limitações daquela travessia. 2 veículos pesados não conseguiam cruzar-se com facilidade. A alternativa por estrada significava uma viagem muito maior. Para quem vivia nas 2 margens, evitar a ponte nem sempre era uma escolha real. Naquele domingo, chovia intensamente. O Douro atravessava a quinta grande cheia de uma sucessão iniciada meses antes. A água estava alta, rápida e escura. Pouco depois das 9 da noite, o autocarro entrou na ponte. Os passageiros estavam a poucos minutos do fim da viagem. Atrás deles avançaram os 3 automóveis. Então, o pilar número 4 perdeu a sustentação. Uma parte do tabuleiro desapareceu nas águas e arrastou consigo o autocarro e os 3 carros. Tudo aconteceu em segundos. Não houve sobreviventes. Na margem, moradores ouviram o estrondo e correram na direção da ponte. Sob a chuva e na escuridão, era difícil perceber onde terminava a estrada e onde começava o vazio. Ao amanhecer, Portugal viu o que restava. Uma ponte partida, um rio em cheia e uma comunidade inteira a tentar descobrir quem não tinha chegado a casa. Nas primeiras horas, nem as autoridades conseguiam confirmar quantas pessoas tinham caído. Telefones tocaram de casa, em raiva. Familiares reuniram-se em varandas e junto às autoridades, tentando saber quem regressara, quem seguia no autocarro e quem vinha nos automóveis. 34 das vítimas viviam naquela freguesia. Felicidade estava longe dali. Não percebeu de imediato que a mãe e o irmão tinham feito a viagem. Palmira Faria recebeu uma perda que atravessava gerações. Morreram a filha, o genro, 2 netos, uma irmã e um cunhado. Não eram famílias atingidas por uma tragédia distante. Eram ruas inteiras ligadas pelas mesmas ausências. Os bombeiros de Entre os Rios foram os primeiros a chegar. Depois vieram militares, marinha, proteção civil, helicópteros, embarcações e equipas de mergulho. Mas o Douro não permitia uma operação normal. Numa das primeiras tentativas, um mergulhador desceu de uma plataforma para enfrentar a corrente. 20 segundos depois, deu ordem para ser puxado de volta. Quando regressou à superfície, abanou a cabeça. Não havia condições para descer. A água empurrava homens, cabos e equipamentos com uma força que tornava cada aproximação aos destroços perigosa. A visibilidade era mínima. Mesmo sabendo aproximadamente onde a ponte tinha cedido, localizar um autocarro e 3 automóveis no fundo daquele rio era outra tarefa. Nos dias seguintes, a Marinha passou a utilizar sonar para varrer o leito. Uma equipa francesa, especializada em mergulhos com correntes fortes, chegou a Portugal. Ainda assim, a esperança de encontrar sobreviventes desapareceu rapidamente. A operação transformou-se numa corrida para recuperar corpos antes que o Douro os levasse para o Atlântico. Ao mesmo tempo, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras
começaram a percorrer as casas. A Cruz Vermelha instalou apoio no terreno. Havia famílias que precisavam de confirmar uma morte e outras que ainda não conseguiam aceitar que não existiria um resgate. Na junta de freguesia de Raiva, equipas de ação social organizaram visitas porta a porta. Uma tenda da Cruz Vermelha tornou-se ponto de apoio para quem precisava de informação, acompanhamento ou simplesmente de alguém que permanecesse por perto. O acompanhamento não terminou no primeiro dia. Após a retirada do autocarro, os cuidados psicológicos foram reforçados. O choque inicial começava a dar lugar a outra realidade. Algumas famílias teriam de viver sem corpo, sem funeral e sem saber quando as buscas seriam encerradas. A população de Raiva organizou gestos de solidariedade enquanto as escolas procuravam apoiar as crianças afetadas. A vida cotidiana passou a organizar-se em torno do rio. Enquanto as equipas tentavam entrar no rio, a corrente já tinha começado a escrever o capítulo seguinte da tragédia. 4 dias depois, 4 corpos foram encontrados na costa da Galiza, junto ao Cabo Finisterre. Estavam a centenas de quilómetros da ponte. A descoberta transformou o mapa das buscas. Já não bastava procurar junto ao tabuleiro partido. Era preciso seguir o Douro até à Foz, vigiar praias e coordenar a identificação das vítimas entre Portugal e Espanha. No dia 9 de março, as primeiras urnas vindas da Galiza chegaram ao aeroporto Francisco Sá Carneiro. Para algumas famílias, aquele avião trouxe a confirmação que temiam. Para muitas outras, trouxe apenas a certeza de que o rio podia levar os seus familiares para muito longe, sem deixar qualquer rasto. Na Câmara Municipal, as bandeiras foram colocadas a meia haste. Em Raiva, rosas brancas foram entregues aos familiares e o cemitério começou a receber pessoas que ainda não tinham ninguém para enterrar. A autarquia assumiu a organização dos funerais. Cada cerimónia fazia a mesma ausência tornar-se visível de uma maneira diferente. Havia caixões para algumas vítimas e apenas fotografias, flores ou nomes para outras. A cobertura televisiva mostrava a ponte vedada, as margens ocupadas por populares e um fluxo contínuo de equipas de emergência. Mas dentro das casas, o tempo avançava de outra forma. A cada corpo identificado, uma família recebia uma resposta e dezenas continuavam sem nenhuma. Junto às margens, pessoas lançaram flores à água. O gesto não substituía um funeral. Era uma despedida dirigida a um rio que ainda escondia a maioria das vítimas. As buscas prosseguiram. Fuzileiros percorriam a superfície em embarcações pneumáticas. Equipas de sonar tentavam reconstruir o fundo. Cada mala, documento ou peça de roupa retirada da água podia indicar onde a corrente tinha passado. No dia 23 de março, 19 dias depois da queda, uma grua retirou o autocarro das águas. O veículo foi içado lentamente, colocado em terra, e depois levado para inspeção, mas a corrente já tinha espalhado vítimas e objetos pessoais. O autocarro regressou. Muitas das pessoas que viajavam nele, não. E a sua retirada não encerrou a operação. Dias depois, mergulhadores da Armada ainda procuravam os 3 automóveis. O tabuleiro quebrado permanecia coberto por flores, enquanto, por baixo, homens continuavam a trabalhar num rio, onde cada descida precisava de ser calculada. Em Santa Maria de Sardoura, realizaram-se funerais para vítimas recuperadas no Douro. Noutros lugares, famílias permaneciam num luto sem funeral. A tragédia tinha dividido a comunidade em 2 realidades. As famílias que receberam um corpo podiam começar uma despedida. As outras continuavam à espera de qualquer objeto que devolvesse um nome, uma certeza ou um lugar onde chorar. Durante os meses seguintes, cada objeto encontrado podia ser a única ligação entre uma vítima e a família que a procurava. Um banco do autocarro apareceu numa praia de Matosinhos. Roupas, documentos e pequenos pertences desceram o rio ou chegaram à costa. O último corpo localizado no Douro só foi identificado no dia 23 de maio. Num par de calças havia um porta-chaves. As autoridades começaram por Raiva e percorreram casas, experimentando as chaves em diferentes fechaduras. Nenhuma abriu. A procura continuou até Melret, no concelho de Gondomar. Ali, uma das chaves rodou na porta de uma habitação. Um objeto guardado num bolso devolveu um nome ao último corpo encontrado no rio. No total, apenas 23 vítimas foram recuperadas.
36 nunca apareceram. Para essas famílias, o luto passou a existir sem o elemento mais básico de uma despedida. O corpo, Felicidade encontrou uma forma simbólica de sepultar a mãe e o irmão. Com o tempo, passou a visitar o cemitério de Raiva, como se ambos estivessem realmente ali. Anos depois, ao olhar para o Douro, a partir do cemitério, explicou que havia partes íntimas dela submersas naquelas águas. O rio era simultaneamente o lugar da perda e o único lugar onde ainda podia imaginar a presença da mãe e do irmão. Palmira mudou-se para a casa que pertencera à filha. Continuou a cuidar da vinha plantada pelo genro antes da tragédia. Trabalhar naquele terreno tornou-se uma forma de proteger o que a família tinha deixado. Noutras casas, quartos, fotografias e projetos permaneceram como estavam. Nas escolas da região, desenhos feitos por crianças apareceram nas paredes. Ao lado da ponte, flores, velas e fotografias formaram um lugar improvisado de memória. A tragédia não terminou quando as buscas foram reduzidas. Continuou nas declarações de óbito presumido, nos funerais sem corpo e nos lugares vazios que ninguém sabia como preencher. Mas a queda também tinha separado fisicamente uma região que dependia daquela travessia. Depois do colapso, o Douro voltou a ser uma fronteira. O caminho que antes dependia de alguns minutos sobre a ponte passou a exigir desvios longos ou uma travessia improvisada por água. Embarcações foram contratadas para ligar Castelo de Paiva a entre os rios. Ferry boats passaram a transportar passageiros entre as margens, enquanto se preparavam novas infraestruturas. Para a população, a tragédia não estava apenas nas notícias ou nas margens cobertas de flores. Estava na ida para o trabalho, na deslocação para uma consulta, no percurso dos estudantes, na impossibilidade de atravessar pelo lugar onde durante mais de um século a vida da região tinha passado. A ponte quebrada permaneceu visível, mas fechada. Ao mesmo tempo, equipas trabalhavam nas estradas, nos cais e na construção de novas ligações. Todos os dias, quem entrava numa embarcação via o vazio deixado no tabuleiro. Era uma solução de emergência, mas também uma lembrança repetida da noite de 4 de março. Enquanto a região aprendia a circular sem a ponte, técnicos começaram a aproximar-se da estrutura por outro motivo. Já não procuravam vítimas, procuravam a causa. Técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil foram suspensos por gruas sob o que restava do tabuleiro. Mergulhadores regressaram aos pilares. Imagens, sondagens e medições começaram a reconstruir aquilo que acontecera debaixo da água. O pilar 4 não assentava diretamente em rocha. A fundação estava envolvida por aluviões, areia e outros sedimentos acumulados no leito do rio. Enquanto esse material permanecia em redor da base, ajudava a manter o pilar estável. Quando a corrente o removia, a fundação perdia apoio. Esse processo chama-se infraescavação. Os pilares 2 e 3 tinham grandes blocos de pedra em redor das fundações. Essa proteção, conhecida como enrocamento, ajudava a reduzir a erosão. O pilar 4 não tinha uma proteção equivalente. Uma inspeção subaquática realizada em 1986 registrou alterações importantes junto daquela fundação. 2 anos depois, sondagens confirmaram que o pilar dependia dos sedimentos e não alcançava rocha firme. Ao longo dos anos, o fundo do rio continuou a mudar. A extração de areia alterou a circulação e a reposição natural dos sedimentos. Depois, entre o final de 2000 e o início de 2001, chegaram 5 cheias sucessivas. As perícias não atribuíram exatamente o mesmo peso a cada fator. Não ficou estabelecido que uma draga tivesse atingido diretamente o pilar, nem que uma única entidade ou atividade explicasse sozinha o colapso. Mas os estudos convergiram no mecanismo essencial. A corrente retirou o material junto à base até o pilar perder a sustentação. Ele não foi simplesmente empurrado pela água, foi descalçado por baixo. O colapso foi instantâneo. O risco, não. E havia sinais anteriores de que aquela fundação e o leito do rio exigiam atenção. A população não conhecia os cálculos da infraescavação, mas conhecia a ponte. Sabia que era antiga, estreita e inadequada para o trânsito da região. No dia 9 de janeiro de 2001, menos de 2 meses antes do colapso, moradores bloquearam o tabuleiro para exigir uma nova travessia. 5 dias antes desse protesto,
tinha sido realizada uma inspeção à estrutura. Também existiam as filmagens subaquáticas, as sondagens e os levantamentos, que documentavam alterações no fundo do rio. Depois da tragédia, a Assembleia da República criou uma comissão de inquérito para apurar causas, consequências e responsabilidades. O então presidente da Câmara de Castelo de Paiva entregou à comissão documentos sobre os alertas feitos pela autarquia. Fotografias antigas, relatórios, inspeções e depoimentos começaram a formar uma cronologia que não existia num único arquivo. Nos dias seguintes ao colapso, vieram ainda a público documentos diferentes ligados ao problema da areia. Um relatório do organismo responsável pela conservação da rede rodoviária, datado de outubro de 2000, alertava para os perigos de um depósito de areia junto a um dos pilares. Outra notícia revelou um relatório do Instituto das Estradas sobre riscos associados à remoção de areias naquela zona. A Direção Regional do Ambiente e o Instituto de Navegabilidade do Douro afirmaram não o ter recebido. Esses documentos não provavam que alguém soubesse que a ponte cairia naquela noite. Mostravam algo diferente. Havia informações preocupantes sobre a estrutura e sobre o rio, mas estavam dispersas por entidades com responsabilidades diferentes. Uma cuidava da ponte, outra do rio, outra da navegação, outra da extração de areia. Existiam relatórios, inspeções e sinais. O que não existiu foi uma resposta capaz de reunir tudo e transformar a preocupação numa decisão eficaz de interdição. Na noite de 4 de março, nenhuma entidade fechou a ponte. O autocarro atravessou. Horas depois, a responsabilidade política foi assumida de forma rara. Às 3h35 da madrugada, o ministro do Equipamento Social, Jorge Coelho, apresentou a demissão. Diante das câmaras, pronunciou a frase que ficaria ligada à tragédia: "A culpa não pode morrer solteira." O Estado comprometeu-se a indemnizar as famílias. Foram abertas investigações, realizada a comissão parlamentar e produzidas novas perícias. Mas as famílias queriam uma resposta diferente. Queriam saber se alguém responderia criminalmente pelas mortes. Essa resposta demoraria mais de 5 anos. A investigação reuniu milhares de páginas, relatórios técnicos e depoimentos. Em 2002, o Ministério Público acusou 6 técnicos ligados à antiga Junta Autónoma das Estradas e a uma empresa projetista. Durante a fase seguinte, outros 23 nomes foram constituídos arguidos, entre representantes de empresas ligadas à extração de areia e um antigo responsável pelo Instituto de Navegabilidade do Douro. O processo chegou a 29 arguidos, mas apenas 6 técnicos acabariam no banco dos réus. Em março de 2004, o juiz de instrução decidiu que nenhum deles deveria ser levado a julgamento. Considerou que as cheias sucessivas tinham sido determinantes e que os elementos reunidos não eram suficientes para fazer o processo avançar. Para as famílias, depois de anos à espera de uma resposta, o processo parecia terminar antes de começar. O Ministério Público e os familiares recorreram. Felicidade Moreira disse que não procurava vingança. Queria que as responsabilidades fossem apuradas. Em janeiro de 2005, o Tribunal da Relação do Porto alterou a decisão. 6 técnicos seriam julgados. Para Augusto Moreira, representante dos familiares, o simples facto de haver julgamento já era uma vitória. Depois de anos de espera, as famílias acreditavam que poderiam finalmente ouvir uma resposta clara. O julgamento começou em abril de 2006. O Tribunal de Castelo de Paiva não tinha espaço suficiente. As sessões foram transferidas para o Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários. O lugar associado às operações de socorro passou a receber técnicos, peritos, advogados, jornalistas e familiares. Durante meses, o país ouviu 2 versões. A acusação sustentava que os 6 técnicos não tinham tomado as medidas necessárias perante a vulnerabilidade da ponte. As defesas afirmavam que as responsabilidades estavam divididas e que o colapso não podia ser atribuído criminalmente àqueles homens. Centenas de pessoas acompanharam o processo. Para as famílias, cada audiência significava voltar aos relatórios, às buscas e à noite da queda. No dia 20 de outubro, chegou a sentença. A decisão tinha 551 páginas. A leitura demorou 4 horas e meia. Os 6 réus foram absolvidos. O tribunal entendeu que não tinha sido provada a violação de regras técnicas concretas nem estabelecida, com a certeza exigida para uma condenação criminal.
a responsabilidade daqueles 6 homens pelas mortes. Para as famílias, a conclusão era devastadora. Depois de quase 6 anos de investigações, recursos e audiências, o processo terminava sem condenações. O Diário de Notícias registou a frustração dos familiares no salão. Augusto Moreira disse que teriam de avaliar se continuar a recorrer seria compatível com o seu bem-estar psicológico. O desgaste já durava quase 6 anos. Alguns familiares queriam continuar. Outros queriam apenas colocar um ponto final no processo e tentar viver sem voltar repetidamente à noite em que perderam tudo. A absolvição não apagava a causa física da queda. Também não significava que a tragédia não tivesse resultado de falhas. Significava que o tribunal não encontrou prova suficiente para condenar criminalmente aqueles 6 réus. E ainda surgiria uma última ferida. Em 2009, cerca de 250 familiares que tinham participado no processo foram chamados a suportar custas judiciais que totalizavam aproximadamente 57 mil euros. Depois de protestos e pedidos de intervenção, o governo decidiu compensar essas despesas através de um adicional às indenizações. As custas foram cobertas. A sentença permaneceu. Para as famílias, o processo tinha chegado ao fim. O luto, não. Uma nova ponte Rintze-Ribeiro foi inaugurada em maio de 2002. Na margem de Castelo de Paiva foi erguido o Anjo de Portugal. Na base ficaram gravados os nomes das 59 vítimas. Para as famílias das pessoas nunca recuperadas, aquele memorial tornou-se o lugar onde podiam deixar uma flor, acender uma vela e falar com alguém que não tinha sepultura. Felicidade continuou a comprar 2 velas, uma pela mãe e outra pelo irmão. Durante os primeiros anos, ajudou também a cuidar do espaço do memorial e das árvores plantadas à sua volta. Ela resumiu o luto de uma forma simples. O momento não se ultrapassa. Vivemos esse momento. Mas os familiares decidiram que a memória não ficaria presa apenas ao rio. Com parte dos donativos recebidos, criaram um centro de acolhimento para crianças e jovens em risco. A casa recebeu um nome voltado para o futuro: Crescer a Cores. À volta do edifício foram plantadas 59 amendoeiras, uma por cada vítima daquela noite. A viagem que terminara em tragédia tinha começado com pessoas que queriam ver amendoeiras em flor. Anos depois, novas árvores cresceram em redor de uma casa criada para proteger crianças. A memória dos mortos transformou-se em abrigo para outras vidas. A ponte foi reconstruída, as amendoeiras voltaram a florescer, mas para muitas famílias, a despedida continua por fazer. Subscreva o Arquivo Criminal para que estas histórias não sejam esquecidas. Fiquem atentos para o próximo vídeo. Até lá!